Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast de Leitura Estoica. Eu me chamo Luana Neves e aqui eu vou falar sobre o estoicismo de uma forma simples e prática, para que você possa aplicar no seu dia a dia. E hoje eu irei ler um trecho do livro Diário Estoico, dia 6 de junho, Quando aguentar e quando ir embora. Pensa naqueles que não por culpa de incongruência, mas por falta de esforço, são instáveis demais para viver como desejam, mas vivem apenas como começaram. Sêneca, sobre a tranquilidade da alma. Existe uma analogia a partir dos 3 tipos de pessoas que vemos na fila do supermercado. Uma entra numa fila curta e permanece nela por mais lenta que seja, ou por mais rapidamente que as outras pareçam avançar. Outro muda de fila repetidamente, com base no que pensa que poderia lhe poupar alguns segundos. E um terceiro troca apenas uma vez, quando está claro que sua fila está lenta e há uma alternativa óbvia, e depois prossegue com seu dia. Só porque você começou em um caminho não significa que você está comprometido com ele para sempre, especialmente se esse caminho se revelar falho ou obstruído. É preciso coragem para decidir fazer coisas de maneiras diferentes e efetuar uma mudança. Bem como disciplina e consciência para saber que a noção de mas este parece ainda melhor, é uma tentação a que não podemos tampouco ceder continuamente. Bom, pessoal, esse texto me fez lembrar de quando a gente entra num projeto, começa um relacionamento, uma faculdade, um trabalho, e no meio do caminho a gente começa a pensar: poxa, será que eu deveria estar mesmo aqui? Será que não existe algo melhor? E essa analogia da fila do supermercado, ela é perfeita para a gente enxergar isso. Tem gente que fica pulando de fila em fila o tempo inteiro. Mal começa um caminho e já quer ir para outro. Mal enfrenta a primeira dificuldade e já pensa em desistir. E tem gente que se agarra tanto a um caminho que mesmo quando está claro que aquilo não faz mais sentido, continua ali. Por medo de parecer fraco, por orgulho, por apego. E aí vem o estoicismo e propõe uma coisa rara: consciência. Ter consciência do que a gente quer, do que faz sentido pra gente. Não desistir por impulso e nem insistir por medo. E a pergunta que fica nesse episódio é: você tá fugindo de alguma coisa? E caso você esteja fugindo, por que você tá fazendo isso? É porque tá difícil ou porque aquilo não faz mais sentido para você? Ou talvez você não esteja fugindo de nada, talvez você esteja insistindo em algo. E por que você está fazendo isso? É porque você acredita realmente nesse caminho ou porque você tem medo de recomeçar novamente? A gente precisa aprender a ler os sinais, não só do mundo, mas de nós mesmos. E isso exige honestidade, porque no fim das contas, continuar ou mudar não são decisões automáticas, são decisões conscientes. E isso o estoicismo ensina muito bem: agir com razão e não com impulso. Bom, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Se você gostou da nossa reflexão, então aproveita e segue aqui o nosso podcast para você não perder nenhuma novidade. E caso você tenha gostado do livro Diário Estoico, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo episódio.